Sabe, existe uma ciência que, mais de 100 anos atrás, cravou uma verdade fundamental. A nossa identidade está, literalmente, na ponta dos nossos dedos. Essa é a dactiloscopia. E o mais incrível é que ela não só sobreviveu à era digital, como virou a base de muito do que a gente chama de biometria moderna. Vamos mergulhar nessa história e descobrir por que ela continua tão importante. E tudo começa bem aqui com essa frase, que é um verdadeiro pilar. Francis Galton e Juan Bucetich estabeleceram isso há muito tempo. A ideia de que cada pessoa carrega consigo um código único, que não muda nunca. Nossa, isso é a pedra fundamental de toda a ciência de identificação. É um conceito que parece simples, né? Mas as implicações são gigantescas. Então, fica a grande questão, certo? Hoje, em um mundo de reconhecimento facial, de inteligência artificial, de biometria para todo lado, a boa e velha impressão digital ainda tem seu lugar ao sol? A resposta, olha, pode surpreender. Vamos ver como essa ciência não só se adaptou, mas na verdade prosperou. Para a gente entender de verdade o poder da dactiloscopia, primeiro a gente precisa olhar de perto o que exatamente faz uma digital ser única. E olha, não é tão óbvio quanto parece. Vamos analisar a ciência por trás dessa marquinha na pele. À primeira vista, parece que as digitais se resumem a três grandes grupos. As presilhas, que são as mais comuns, tipo uns 65% da população tem. Depois vem os verticilos, com uns 30%. E por último, os arcos, bem mais raros, com só 5%. Aí que a gente pensa, ué, se a maioria de nós se encaixa nesses mesmos padrões, onde é que está a tal da unicidade? E aqui está o pulo do gato. Esses padrões gerais são só o começo da conversa, uma primeira classificação. O trabalho de um perito, aquilo que realmente vale para uma identificação, vai muito, mas muito além disso. A verdadeira história, como diz aí, está nos detalhes. E o nome desses detalhes é minúcia. Guardem esse nome. São as pequenas coisinhas, os eventos únicos que acontecem nas linhas das nossas digitais. Sabe, uma linha que para do nada ou outra que de repente se divide em duas? São esses pontinhos que contam a história e criam um desenho que simplesmente não se repete em mais ninguém. E quão preciso isso tem que ser para valer, por exemplo, num tribunal? Bom, judicialmente, o padrão é bem alto. Os peritos procuram de 12 a 16 pontos de minúcia que batam perfeitamente entre a digital da cena do crime e a de um suspeito. É um rigor que transforma uma suspeita em uma prova técnica. E isso faz toda a diferença. Ok, agora vamos dar um salto. Vamos sair da era dos arquivos de papel empoeirados e entrar na velocidade da luz dos algoritmos. Chegou a hora de falar da revolução chamada AFIS. Gente, olhem só essa comparação. É de cair o queixo. Antes do AFIS, o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, um perito podia levar a vida inteira para comparar uma única digital com um banco de dados. Hoje, o AFIS compara uma digital contra milhões e milhões de registros em questão de minutos. É uma mudança absurda na eficiência de qualquer investigação. Mas como essa mágica toda funciona? Bem, o AFIS não enxerga a digital como agente. Ele traduz o desenho para uma linguagem matemática, mapeando onde cada minúcia está, qual ângulo dela, depois ele roda uma busca estatística gigante e no final entrega uma lista de candidatos organizados do mais provável para o menos provável. E aqui vem um ponto fundamental, talvez o mais importante de todos. O AFIS é uma ferramenta de triagem espetacular, mas ele não é o juiz. Ele sugere, ele aponta os mais prováveis, mas a decisão final, aquela que tem valor legal, que pode mudar o rumo de um processo, essa ainda pertence a um perito humano treinado que vai lá e valida visualmente se a correspondência é real ou não. Mas olha, antes que qualquer algoritmo comece a trabalhar, tem um passo crucial. Alguém precisa ir lá na cena e encontrar a evidência. E na maioria das vezes, essa evidência é totalmente invisível. Aqui a gente entra numa área que é quase uma arte, a de revelar impressões digitais latentes. Uma impressão latente é basicamente o rastro que a gente deixa para trás sem perceber. Uma mistura de suor, óleos, aminoácidos da nossa pele que fica em tudo que a gente toca. É invisível ao olho nu. E o sucesso de todo o processo depende da habilidade do perito em fazer essa marca aparecer sem destruir a prova no processo. E para isso, existem ferramentas para todo tipo de situação. Sabe aquele pó cinza clássico de filme? É o pó de alumínio. Funciona super bem em superfícies lisas, como vidro ou metal. Agora, se a digital está num papel, a história é outra. Aí entram reagentes químicos, como a ninidrina. Para objetos mais complicados, tipo uma arma, eles usam até vapor de supercola, o cianoacrilato, que cria uma impressão em 3D. E tem mais, com luzes especiais, dá para achar digitais até em lugares que já foram limpos.
Escolher a técnica certa é simplesmente crucial. Agora, é um erro muito comum achar que impressão digital é coisa só para investigação criminal. A verdade é que a dactiloscopia se tornou gigante, com uma importância enorme em várias outras áreas, seja no direito ou no mundo corporativo. Pensem só. Hoje em dia, um perito em dactiloscopia pode ser chamado para verificar se uma assinatura num contrato é falsa ou se um testamento foi fraudado. Eles auditam sistemas de ponto biométrico em empresas para resolver brigas trabalhistas e até ajudam a resolver disputas de herança complicadíssimas analisando documentos muito antigos. A aplicação é muito mais ampla do que a gente costuma imaginar. E esse gráfico aqui mostra essa tendência muito bem. Claro, a relevância em casos criminais continua lá no topo, altíssima. Mas olhem só como o uso em casos de fraude, seja civil ou corporativa, e em disputas de trabalho, não para de crescer. É uma ciência antiga resolvendo problemas muito modernos. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? Que a impressão digital continua sendo uma das provas técnicas mais poderosas que existem. E, por isso mesmo, saber como analisar um laudo desses de forma crítica é absolutamente fundamental. Para quem lida com um laudo dactiloscópico, aqui ficam os pontos essenciais que precisam ser checados. Primeiro, o laudo diz exatamente quantos pontos foram encontrados? Segundo, a qualidade da digital original, a latente, era boa o suficiente para uma análise? Terceiro, o método que usaram para revelar a digital foi o certo para aquela superfície? E por fim, a cadeia de custódia da prova está intacta, sem nenhuma quebra? São perguntas que podem fortalecer ou simplesmente derrubar um caso. E isso nos leva à conclusão mais forte de todas. A dactiloscopia é essa mistura de ciência antiga com tecnologia de ponta. Mas o seu verdadeiro poder está num fato biológico que é inabalável: a nossa unicidade. Até hoje, nenhuma tecnologia, nenhuma tentativa de falsificação conseguiu quebrar essa barreira de forma consistente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo cada vez mais digital, onde senhas são roubadas o tempo todo, onde identidades digitais são forjadas, será que a nossa forma mais antiga, mais analógica de identificação não continua sendo também a mais segura de todas? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia